A professora Mariana já esteve conosco no nosso programa, vocês devem se lembrar, quando a gente tratava de filosofia e cinema. Ela apresentou um filme para nós. E hoje, nesse nosso módulo de filosofia e livro, ela está aqui de volta. Já agradecemos a presença dos dois. Falamos um pouquinho sobre a professora Mariana. Ela tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia pelo FMG, com estadia na UNAM durante o doutorado. Ela tem experiência no ensino de filosofia em diferentes segmentos, desde a educação, o que é um diferencial entre nós, né? Desde a educação básica, com atuação no ensino médio regular, técnico e profissionalizante de jovens e adultos, até o ensino superior na graduação, atuando como professora do Departamento de Filosofia do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, desde 2015. Seus interesses se concentram na área de filosofia, com especial atenção à filosofia antiga, a partir de temáticas que atravessam áreas como a metafísica, a ética e a antropologia filosófica, e de questões tais como a do estudo do tempo e de sua relação com a existência humana, que, aliás, é o assunto de hoje, ora abordados estritamente pela filosofia, ora pelo entrelaçamento entre filosofia e literatura. Ela também escreveu o livro Crisipo e Sêneca, Face à Questão do Tempo, que vai ser apresentado hoje. O professor Pedro Golevski possui licenciatura e mestrado pelo FRJ, bem como doutorado pela PUC-Rio, todos em filosofia. Atualmente é professor efetivo dessa disciplina no Colégio Pedro II. Ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase na metafísica, atuando principalmente nos seguintes temas: metafilosofia, metafísica, categorias, relações e naturalismo. Ele será o entrevistador convidado para a noite de hoje. Eu passo a palavra para vocês dois, já agradecendo muito a sua presença. Boa noite, gente. Muito obrigado pela apresentação. Agradecer ao FMG pelo convite, pelo evento. Agradecer também à professora Mariana, que me convidou aqui para entrevistar ela para vocês a respeito do livro dela. Queria começar fazendo uma breve apresentação do livro, né, para vocês poderem se situar de qual é a obra que a gente vai conversar hoje. E aí, com isso, poder começar a fazer algumas perguntas para a Mariana conseguir ir explicando para a gente como que é essa obra, né? Então, é importante dizer que essa obra teve origem numa tese de doutorado que foi defendida aqui na UFMG, né? E que ela vai ser publicada como livro ano que vem pela Edições Loyola, e conta também com o prefácio do professor aqui da UFMG, o Fernando Rey Puente. E essa é uma obra, né, como o Luciano falou antes, o Leonardo, perdão, da Lu eu falei por causa do sobrenome, confundi. Leonardo falou antes, essa obra chama-se Crisipo e Sêneca, Face à Questão do Tempo, e é uma obra que tem 5 capítulos. No primeiro capítulo vai ter mais uma contextualização histórica sobre o tempo do Crisipo, que era um filósofo grego antigo. Depois vai ter um desdobramento sobre como ele pensava a questão do tempo, no segundo capítulo. No terceiro capítulo, a gente vai ver a questão histórica a respeito do Sêneca, né, que já é um filósofo romano, então de um outro período, mais ou menos uns 300 anos depois do primeiro, né? No quarto capítulo, a gente vai ver a obra do Sêneca tratando dessa questão do tempo. E, por fim, no quinto capítulo, essas duas referências, né, o Crisipo e o Sêneca, vão ser colocados para conversar, né? Qual relação eles têm? Será que é uma relação de oposição, uma relação de continuidade? O que um pensa sobre o outro, né? E como a gente pode pensar os dois em relação a essa questão do tempo. É importante dizer também, para situar o nosso público, que são dois filósofos estoicos, né? Então, eles fazem parte de uma escola de filosofia que surgiu na Grécia Antiga. A Mariana vai desenvolver isso mais para a gente, mais do que eu. Enfim, queria agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui, e já vou começar colocando uma pergunta para a Mariana se apresentar e apresentar a obra para a gente, né? Então, Mariana, por que você quis escrever esse livro? Por que esse tema? Se isso tinha a ver com a tua pesquisa anterior ou não? E por que você escreveu nessa ordem, né? Esses 5 capítulos, por que 5, por que dessa maneira? Então, para você apresentar um pouquinho a sua obra e o interesse para a gente que você teve de fazer ela.
Bom, boa noite, né, para todas as pessoas aí que estão nos assistindo, né, também vou rapidamente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer a você, Pedro, né, que topou, né, participar aqui comigo, todas as pessoas que estão organizando aí o evento, né, o Filosofia na Praça. Bom, eu sou a Mariana, né, já ouvi a apresentação aí do professor Leonardo, né, o Pedro falou um pouquinho sobre o livro também. Esse livro, né, ele é fruto, né, da tese que eu desenvolvi, então, ao longo dos quase 5 anos, né, de doutorado na UFMG. Sim, Pedro, essa pesquisa, né, tem total relação, assim, com a pesquisa que eu desenvolvia antes, né, ao longo do mestrado. Só que ela era uma pesquisa muito mais voltada, né, para a dimensão da filosofia moral estoica, né. Então, assim, a gente está muitas vezes mais acostumado, né, a ouvir falar do estoicismo por essa tônica, digamos assim, moral, né, por essa questão de ser uma filosofia muito voltada para a vida, né, para a gente pensar a conduta de vida mesmo. Então, no mestrado eu estava trabalhando com isso, né, eu já trabalhava Sêneca, né, que é, então, como você falou, um autor romano, né, do século ali I, então, da nossa era, né, então, a partir disso, a partir dessa pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, em que o tema era uma paixão especificamente, que era a paixão do temor, né? Por comparação à coragem, que seria, por assim dizer, né, a disposição oposta, né, a essa paixão do temor, ali eu já tinha ficado muito intrigada, assim, por que as paixões tinham uma relação para os estoicos muito... havia um entrelaçamento entre a dimensão da paixão e da experiência da temporalidade, por assim dizer, pelo ser humano, né? Então, todas as paixões, elas tinham a sua definição pautada pela relação com a temporalidade. Então, o temor era uma espécie de antecipação de um mal futuro, né? Então, isso, ou seja, foi me parecendo que essas disposições, né, que são, por assim dizer, a paixão, né, elas estavam muito ligadas ao modo como o ser humano lê a dimensão do tempo, né, na sua vida. Então, eu já tinha percebido isso, que tinha, né, digamos assim, um problema interessante ali, que dava para ser desdobrado, né? E, por outro lado, comecei a observar também, até mais do que no conteúdo, assim, do que o Sêneca estava falando, né, a forma e o método como ele trata a filosofia, né, o tempo era um tema recorrente, a questão da urgência era um tema recorrente para ele, né? Ele estava sempre falando de você se inteirar logo, né, da importância de se reorientar do ponto de vista moral, de você mudar sua conduta. Então, tinha uma certa urgência, e eu ficava sem entender isso, né, assim, porque um filósofo está falando em outra época, talvez tão distante da gente, e a gente está acostumado com o ritmo da urgência, né, da vida. Eu mesmo, para estar aqui agora, saí correndo, né, das aulas que eu dei durante a tarde, você também, provavelmente. Então, assim, a gente vivencia, né, de forma mais visceral possível essa dimensão da urgência. Mas, então, eu ficava meio lendo Sêneca lá no século I, né, tão distante da gente, vendo ele também aflito com a questão da urgência, porque ele queria logo se dedicar à vida filosófica, mas não conseguia. Né? Então, ele falava isso recomendando para os seus discípulos, né, para os interlocutores dele, para quem ele escrevia os textos filosóficos dele, ele está sempre recomendando esse cuidado, essa urgência. Então, me parecia que tinha ali um ponto que eu precisava entender melhor, né? Eu consegui trabalhar lá a dimensão das paixões e tal, mas eu acho que eu não consegui entender naquele momento ali por quê, qual que era, né, o que estava por trás dessa dimensão da urgência para ele, né? Embora o texto dele apontasse tanto para isso, né? As frases, as citações que ele citava lá, sei lá, o Virgílio, por exemplo, o tempo inteiro ele estava falando, o tempo é algo irreparável, né? Está sempre fugindo de nós. Então, tinham vários elementos que, digamos assim, sugeriam, eram indícios, né, que apontavam que esse tema era mais profundo para ele do que parecia no primeiro momento. Então, em princípio, foi isso, né? A própria como que a pesquisa, né, na tese, né, no doutorado, ela foi um desdobramento da pesquisa no mestrado, assim. Em princípio, eu acho que foi isso, assim. E aí você me perguntou também por que eu optei por essa forma, né, de disposição e tudo. Então, assim, bom, a gente está falando de uma corrente de pensamento, né, muito distante da gente, que foi uma escola filosófica, que durou aproximadamente 5 séculos, né, ou seja, 500 anos. Então, assim, eu estava pegando, então, um autor do século I que já era herdeiro de uma série, né, de reflexões, de princípios ali estoicos, né, que foram vindo sendo desenvolvendo ao longo dos séculos, pelo menos 3 séculos antes dele, né?
Então, eu sabia, né, que o Sêneca, embora ele tenha, talvez a gente possa desdobrar isso mais ao longo da conversa, assim, mas embora ele seja, né, um autor que sempre está sendo colocado em discussão, né, qual que é a filiação filosófica dele, se ele de fato é estoico, até inclusive se ele de fato é filósofo, né? Eu sabia disso, né? Ele está sempre se colocando como um estoico. Ele sempre diz isso, né, nas cartas. Não, embora ele se considere livre para pensar, né, de acordo com a própria, de acordo com ele mesmo, ele está sempre se colocando como estoico. Então, eu precisava resgatar, em parte, essa tradição, precisava resgatar os fundamentos de onde que ele estava ali, ainda que seja para discordar, precisava examinar se ele estava se posicionando, como a gente diz, né? No sentido mais técnico, quando estuda a filosofia antiga, principalmente o estoicismo, se ele poderia ser dito um filósofo estoico ortodoxo, né? Ou, segundo alguns intérpretes, eclético, ou seja, que vai rompendo aí só com essa ortodoxia estoica e vai pegando elementos de outras tradições também, como é que era isso. Então, isso tudo não estava nada claro. Quando eu percebi que esse problema era profundo, que podia ser explorado, né, que tinha, digamos assim, uma profundidade conceitual talvez muito maior do que poderia parecer no primeiro momento, como que ele poderia ser explorado, não precisava, então, voltar alguns passos, né? E foi aí que, voltando no primeiro estoicismo, né, porque a gente tem, então, digamos assim, 3 fases no estoicismo, né? O estoicismo imperial, que é o último, né, que os principais representantes, existem muito mais do que esses que são os mais conhecidos, né? Mas os principais seriam Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, no período imperial. E aí a gente tem o período do médio estoicismo, né, antes disso, então, que seria essa mediação entre o primeiro e o último estoicismo, que, por exemplo, 2 representantes mais conhecidos seriam Panécio e Posidônio. E a gente tem, então, o primeiro estoicismo, né? Estou falando aí na ordem inversa, né, do tempo. O primeiro estoicismo, então, que seria ali mais ou menos no século III a.C., ali, Zenão, que é o fundador da escola, Crisipo, Cleantes, etc. Então, muita coisa, tinha ali um recurso muito interessante no primeiro estoicismo sobre isso, né? Então, eu tive que voltar principalmente em Crisipo, que é, digamos assim, considerado, né, o grande pensador do estoicismo, do primeiro estoicismo, né? Ele até dizia, né, alguns adversários, por assim dizer, dele, né, contemporâneos dele, falavam que ele era arrogante, porque o Crisipo costumava dizer que bastava ele conhecer ali as teses que o primeiro escolar estoico Zenão pensou, que ele iria formular todos os argumentos para sustentá-las, né? Então, assim, ele foi realmente uma mente muito, né, fecunda nesse sentido, né? Produziu muita coisa sobre várias questões filosóficas de tônicas diferentes, né? Várias áreas diferentes da filosofia. Mas tinha, então, ali alguma coisa substanciosa, digamos assim, sobre a dimensão do tempo, né? E é ali que eu tive que, né, tive que me debruçar, então, sobre esse período aí, 300 anos antes, né, do Sêneca. Foi mais ou menos por isso que eu tive que, né, fazer essa, digamos assim, uma tese meio peculiar nesse sentido, né, um estudo meio peculiar de abordar 2 autores que estão bem distantes no tempo, embora sejam de uma mesma escola filosófica, né? Acho que é isso, assim. É uma coisa interessante do teu trabalho, né, que é justamente como você pega esses 2 autores que estão numa mesma escola, mas ao mesmo tempo afastados por 300 anos entre si, e um deles por 1.700 anos da gente, o outro por 2.000 anos da gente, né, mais assim, você tem o cuidado de situar historicamente o que estava acontecendo nos lugares onde eles estavam naquele momento, que eles estavam vivendo, né, e para a gente conseguir entender mais ou menos com o que eles estavam preocupados, o que estava acontecendo. E é muito interessante, inclusive isso apareceu na tua fala agora, né? O sentido de urgência com relação ao tempo e como a questão da urgência do tempo para o nosso tempo, né, para a nossa época, é uma coisa evidente. E é muito engraçado pensar por que isso era evidente para o Sêneca ou talvez para o Crisipo, que embora isso apareça menos no que a gente sabe dele, né? Mas, enfim, porque eram épocas diferentes, de maneiras diferentes de pensar que estavam associadas a isso. Então, isso é uma outra coisa, uma curiosidade que me suscita o teu trabalho, né? Você viu como cada época histórica fez com que formou o caráter do Crisipo para pensar de uma certa forma e outra época histórica formou o caráter do Sêneca para pensar de uma outra forma. Então, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho como é que foram essas formas, né? Como a história influenciou esses 2 pensadores e se você poderia tentar traçar um paralelo para a nossa época presente, né? Como será que a nossa época está influenciando a nossa forma de fazer filosofia, de pensar filosofia, enfim?
Será que a gente está mais perto do Crisipo ou mais perto do Sêneca? Não tem nada a ver, já passaram 2000 anos, é outra coisa completamente diferente agora. Enfim, então, se você puder então reconstruir esses momentos históricos para a gente, como isso impactou a filosofia e como você vê isso hoje, né? Será que a gente consegue entender como a nossa época influencia o nosso fazer filosofia? É muito interessante, assim, as questões todas, né? Que elas vão se desdobrando, assim. Obrigada. Então, é o seguinte, pensando nessa dimensão histórica, né? Digamos assim, histórico-filosófica, né? Eu precisava mesmo, quando eu fui, né, fazer o trabalho, eu tinha essa necessidade de tentar, de alguma forma, né? Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de fazer, de ser feita, né? Mas esboçar uma imagem, reconstruir um pouco o pano de fundo, assim, do que estava sendo debatido ali naqueles contextos, para entender por que esse era um problema para eles, ou não, né, digamos assim. É tudo na base de tentar realmente entender se faz sentido até assumir isso, que era um grande problema, se não era um grande problema, mas está ali envolvido com outras questões. Então, assim, quando fui, né, me voltar para o Crisipo, foi extremamente difícil reconstruir um pouco do perfil intelectual dele, embora fosse muito claro pelo que a gente tem, né, dos fragmentos que são atribuídos, né, ao que teria sido a filosofia dele. Está muito claro que ele está num contexto ali de debate intelectual muito próximo ali do Epicuro, por exemplo, né, que é um contexto de retomada da physis, né? E aí os intérpretes vão super vai haver vários embates nesse sentido, né? Se primeiro eles estão resgatando os primeiros filósofos gregos, e aí daí surge essa questão com a physis, ou se não, eles vão nos primeiros filósofos gregos ditos pré-socráticos, justamente buscando algo, já que isso era uma questão, a retomada da physis, né? Então tem todo um debate sobre isso. Mas, assim, o que aconteceu quando eu fui tentar entender um pouco esse contexto do Crisipo, porque, assim, eu queria entender por que para o perfil intelectual dele isso era uma questão, porque para o Sêneca me parecia claro isso, né? Que para o perfil do Sêneca, que está para além de filósofo na época dele, era um homem de Estado, tem uma série de outras questões, né? Daí essa tônica da urgência também, isso me parecia mais claro, porque o perfil do Sêneca aparecia melhor para mim, aparecia com mais clareza, né? Mas o do Crisipo eu tive extrema dificuldade, assim, de reconstruir o pano de fundo, assim, histórico, né? E, pelo contrário, eu tinha muito os fragmentos, assim, meio desencarnados de quem era a pessoa, de quem era, né, de quem que era o intelectual que estava por trás daquilo tudo ali, né? Então, assim, eu consegui muito, com muita dificuldade, tentar reconstruir a partir desse contexto ali, que era o que? Já o Epicuro, as escolas helenísticas, né? Justamente tentando pensar uma explicação que dê conta do todo, mas que fique na physis, né? Então, assim, era um pouco isso, e aí eles vão ter, claro, propostas diferentes. Agora, quando a gente vai para o Sêneca, que é o século I, né? Embora em ambos os casos a gente possa dizer que há, por assim dizer, um esgotamento do modelo da polis, por assim dizer, desse ideal da polis, né? No contexto do Sêneca, isso parece mais flagrante, assim, né? Parece mais claro. Então, assim, tem uma autora que eu gosto muito, né? Que eu cito ela na tese, inclusive. Acho que talvez seja a primeira citação logo ali na introdução, que é uma filósofa espanhola chamada Maria Zambrano, né? Que ela tece uma reflexão que eu acho assim interessantíssima, que ela vai falar assim, ela vai citar um paralelo, tem muito a ver com a sua pergunta, assim, ela vai falar, olha, o Sêneca atual hoje, e isso ela estava escrevendo no século XX, ela vai dizer, o Sêneca ele é atual hoje porque ele também viveu um momento histórico em que não havia crença última, né? Um momento, ela diz, como que sem pai, sem Deus, por assim dizer, né? Por que ela está dizendo isso? Ela está falando que o século XXI também foi um tempo em que também houve um esgotamento da fé nessas crenças últimas, nesses fundamentos, que seriam assim as bases, né? Por assim dizer. E aí o que acontece, segundo a Zambrano, né? Quando isso acontece, é justamente nessa ausência de crença última que surge o problema do humano e com ele o problema do tempo, né? Ela fala, como fundo translúcido, aparece o problema da existência, quando você não tem nada que sustente ela mais, né? Então, o século XX também, segundo ela, teria sido fecundo no surgimento de filosofias sobre o tempo, né? E faz muito sentido, me parece muito pertinente, né, a relação que ela faz, porque é exatamente isso que o Sêneca
está experimentando ali, né? É um momento de ausências, né? Então, assim, ele já está vindo ali de um período que quase que 100 anos, aproximadamente 100 anos depois do Cícero, em que o Cícero já está falando, olha, a República Romana está caducando, né? A gente está tudo perecendo diante de nós, né? E o Sêneca, então, ele já vive uma acentuação desse processo, né? E ele está, então, o quê? O problema para ele do tempo, né, de pensar a existência humana, ele surge, então, de uma forma... ele avulta, né, de forma muito contundente, digamos assim. Né? Eu acho que é isso que eu teria a dizer, assim. Acho que é um pouco me valendo, assim, dessa reflexão da Zambrano, né, que são épocas de esvaziamentos, assim, que o problema do tempo surge. Então, assim, de formas diferentes, em contextos diferentes, né, mas eles estão tentando, né, cada qual a sua maneira, dar uma resposta a um problema, digamos assim, na linguagem da Zambrano, que está relacionada à ordem do vazio, né, da experimentação do vazio, do ponto de vista da vivência humana. Eu acho que é isso. Então, contemporaneamente, você diria que a gente está nessa experiência do vazio ainda, de alguma forma, e por isso a questão do tempo se mostra pertinente? Seria isso? Ela faz essa reflexão pensando no século XX, né? Na quantidade de... eu acho que desafios que se impõem, né? Diante de tudo aquilo em que a gente tinha fé, né? Digamos assim, é isso que ela está dizendo. Eu acho que isso faz muito sentido no século XX, que é um século de muitos horrores, né? Do ponto de vista da humanidade, assim. Então, faz muito sentido o que ela está dizendo. Agora, eu acho que, assim, o sentido da urgência, ele está aqui agora, né? Então, assim, o sentido da urgência. Então, eu acho que nesse sentido, sim. Eu acho que faz sentido hoje também. É um problema hoje, né, pensar essa questão. Acho que sim, Pedro. Acho que é o que eu teria, assim, sobre esse problema. Porque a questão é muito complexa, né? A questão que você está colocando é muito complexa, assim. E talvez ela mereça melhor reflexão, assim, nessa articulação com o momento atual, assim. E quando você estava dando a tua resposta sobre o tempo do Crisipo, né, você falou muito sobre a retomada da physis, né? E é bom também, não conheço o nosso público, né? Estou aqui hoje, então, para a gente fazer essa tradução, né, da physis, que é um termo grego que a gente traduz como natureza, né, normalmente, e essa é a principal preocupação que a gente vê do Crisipo, né, a partir da tua obra, né, como era isso que interessava ele. Então, acho que uma pergunta interessante agora, para a gente entender essa parte do Crisipo, né, no teu livro, o que significa a physis ou a natureza para esse primeiro estoicismo, né? Para o estoicismo do Crisipo, de que ingredientes se faz a natureza, o que tem dentro da natureza e o que o tempo tem a ver com isso, né? Que é esse conceito tão importante que você vai desenvolver e trabalhar ao longo do livro todo. Bom, ótima pergunta, né? É o seguinte, a physis, né? Ou a natureza, né? Como a gente está falando aqui, ela, para os estoicos, né? Digamos assim, que tudo o que há, né? Tudo o que existe está compreendido nela, né? Ela, digamos assim, contém e explica tudo, né? Ao mesmo tempo, ela também é Deus, Theos, e ela também é o Logos, né? Que aí vai ter uma série de nuances, né? O Logos, que muitas vezes a gente vai chamar de razão, né? Mas tem também uma série de outras possibilidades, né? De, digamos assim, conversão na nossa língua, né? Poderia ser o discurso, né? Poderia ser uma série de outras coisas. Então, assim, a natureza, ela é a ordem das coisas, digamos assim, o cosmos, né? A ordem das coisas tal qual, como estão estabelecidas e implicando em tudo o que existe, tá? Então, assim, o que é importante distinguir no estoicismo, né? Que eles vão, como é que eu posso dizer? Existe uma categoria, né, que eles vão chamar de toti, né, que em grego significa algo, que ela está acima do ser, né? Então, assim, nesse sentido se distingue um pouco, né, de uma ontologia, né? A gente pode falar, talvez, em termos estoicos, de tilogia ou algologia, né? Por quê? Porque acima de tudo que existe está a categoria do algo. E o que vem logo abaixo da categoria do algo? Os corpos, que são o que existe, e os incorpóreos,
né? E aí o tempo é um dos incorpóreos. Então, assim, como que eles entendem, né? Como é que essa natureza, essa física se constitui? Os corpos estão o tempo inteiro, o principal atributo deles é agir ou padecer. É assim que eles definem de uma forma muito simples, assim, né? Então, por exemplo, nesse momento eu pego, né, essa lapiseira, né? Eu estou, digamos assim, quanto a esse aspecto, eu estou agindo, né? Estou atuando em relação a ela, digamos assim. Estou tendo uma disposição ativa. E, ao mesmo tempo, ela está sendo, como é que eu posso falar? Pega, né, por mim, por todos esses objetos aqui. Então, assim, em todas essas relações que se entretecem, em que, de alguma forma, eu ajo ou eu padeço, padecer nesse sentido de ser passivo, né, em relação a algo com o qual eu estou me interagindo aqui, algum outro corpo, né, é assim que se faz, né, é assim que se constituem os acontecimentos na física, na natureza, para os estoicos, né. E isso, então, digamos assim, que é um modelo explicativo para tudo que se passa, né. O grande problema é que há algumas, digamos assim, que há alguns elementos que eles não se reduzem aos corpos, né? Por exemplo, o tempo. O tempo é um grande exemplo. Porque ele não pode ser dito um corpo na medida em que ele não age diretamente, nem padece diretamente na relação com outros seres da natureza, né? Então, por mais que a gente fale assim, nossa, a pessoa está envelhecendo, o tempo está agindo sobre ela, né? A gente não está falando no sentido direto, o tempo não está agindo no sentido como eu peguei esse mouse aqui, né? Então, não é bem isso que se quer dizer, né? Agir e padecer é nesse sentido mesmo de provocar uma interação com outros corpos, né? Então, dito isso, alguém pode dizer, nossa, mas então, né, é uma filosofia corporealista? Sim, é uma filosofia corporealista o estoicismo. Porém, o que é mais difícil de entender, né, e aí isso só aumenta, né, para explicar um pouco o quanto eu ficava impressionada, tipo, por que todos esses filósofos estavam tão interessados no tempo, né, já que o tempo é um incorpóreo e é uma filosofia do corpóreo. Por que se dá isso? É porque a gente, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente só consegue entender tudo que está acontecendo a partir desses incorpóreos, que são o tempo, né, o cronos, o lugar, que é o topos, o vazio, que é o keno, e os lectá, que são os dizíveis, que, digamos assim, que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas, em resumo, tudo que acontece, né, e que se passa nesse entretecimento, nessa relação entre os corpos, a gente pode, né, digamos assim, que compreender, delimitar a partir desses incorpóreos. Então, por exemplo, tudo que acontece num tempo, acontece num lugar, né, digamos assim. E acontece justamente, surge como oposição ao vazio, né, que é justamente esse não acontecimento, digamos assim. E, por outro lado, tudo que acontece pode ser traduzido num discurso proposicional, que é isso que eles chamam de dizíveis. Né? Todos esses acontecimentos são dizíveis. Então, eu posso dizer que né, eu peguei essa folha de papel, digamos assim, isso é um acontecimento, falando no sentido bem simples, bem trivial, assim. Né? Então, para a gente entender o cosmos, a gente precisa, né, de entrelaçar os corpos com os incorpóreos, por assim dizer. Né? Então, você precisa, então, para mim, por exemplo, para eu me comunicar com você, né, sobre o fato de ter vindo correndo para casa após dar aula, né, eu já estou traduzindo num discurso proposicional esse acontecimento, né, que foi ter vindo, de ter sentido a urgência, digamos assim, né. Então, assim, só para relatar esse acontecimento eu já usei, né, o tempo, o lugar, digamos assim, e os lectá, né. Então, eles são fundamentais para a gente entender toda a filosofia estoica, para entender o cosmos estoico, né. Então, assim, era para mim, me parecer fundamental, né, entender o que é esse incorpóreo, que é o tempo, que função que ele desempenha, por assim dizer, nessa filosofia, que é uma filosofia, né, corporealista e tal, mas que não está abrindo mão, não está prescindindo de pensar essas outras noções, digamos assim, essas categorias, né, para pensar o real. Eu acho que é isso, assim. Não sei se, né, se responde um pouco a sua questão, mas eu acho que é isso. O tempo entra nesse lugar, né, ele está totalmente relacionado com o que acontece, né? E aí vai ter a definição do primeiro escolaca estoico Zenão, ele vai falar assim, ó, o tempo é um intervalo, a gente costuma traduzir intervalo, tem gente que traduz como extensão do movimento. Então, olha para você ver, se justamente as relações né, que constituem o cosmos, todas são alterações de disposição, né, os seres agindo e padecendo, os existentes agindo e padecendo, né? Tudo isso configura acontecimento e movimento.
e o tempo está sempre como intervalo de cada pequeno acontecimento, né? Então, digamos que ele é fundamental, mesmo que a gente não veja, mesmo que ele não haja diretamente sobre nós, ele é fundamental para a gente entender isso, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas, digamos assim, que a gente for pensar, né, a experiência humana, né? Mas não só humana. Então, a partir desse momento, né, que a gente começa no teu texto a entender melhor o que é essa natureza, essa física para os estoicos, né, como você falou, por um lado uma coisa completamente corporal que compreende tudo que existe, que também é Deus e também é a razão ou logos, né, o que quer que seja isso, que é um assunto complicado também, e por outro lado que todas essas coisas corporais que são parte de Deus, ou talvez que estão envolvidas em Deus, se relacionando entre si, a gente só consegue entender elas, organizar elas a partir desses incorporais, né, desses incorpóreos, que são as coisas que se relacionam, que agem, que padecem, estão no tempo, estão em um lugar e podem ser expressas pelos dizíveis, né? E aí dentro dessa investigação você começa a ir mais direto para o seu tema, que é o tempo, né? E nisso você se debruça muito nessa primeira parte sobre o fragmento do Crisipo, né? Que é o autor que você está estudando nessa primeira metade da tua obra e que, como você já disse, né, a gente não tem os livros, né? Parece que o Crisipo teria sido um grande escritor na sua época, né? Teria produzido sei lá quantas obras, que ele produzia muitos argumentos, mas a gente não tem os textos completos dele, infelizmente. E sobre a questão do tempo, tem um fragmento específico que você cita e analisa bastante, onde ele vai apresentar a maneira como ele compreende o tempo. Só que esse fragmento ele apresenta já de cara um problema para a gente, porque ele parece um pouco contraditório, parece que ele fala do tempo de duas maneiras diferentes, pelo menos, né? Por um lado, parece que o tempo ele pode ser infinitamente divisível, né? Então a gente está no presente e aí quando é o presente? É agora. Não é agora. Não é agora. Quando é que vai ser o presente? Parece que a gente sempre pode dividir e ele pode ser cada vez menor e ele já passou e ele nem chegou ainda e ele já passou de novo. Quando é o presente? Então parece que por um lado que o presente é inapreensível ou que ele não existe. Mas por outro lado, esse fragmento também coloca que apenas o presente seria real e o futuro e o passado seriam apenas subsistentes, né? Seria uma outra forma de existência que seria mais esmaecida, menos forte, né? Então, só o presente existe, mas a gente não consegue apreender ele, e nem o passado, nem o futuro existe, então parece que nem o tempo não existe de jeito nenhum. Ainda sendo incorporal, assim, é muito complicado. Então, como é que a gente lida com essa confusão? Como é que você interpretou o Crisipo? Será que ele estava em contradição mesmo? Ele estava querendo dizer que o tempo não existia? Ou alguma coisa faz sentido nessa história? Como é que a gente pode pensar o tempo nessa perspectiva? Muito bom, Pedro. Então para começo de conversa, assim, para a gente ser justo, para sermos justos com o Crisipo, né, que embora haja aí, né, vários testemunhos que o acusavam de arrogante, tem uma coisa que a gente tem que ser justo com ele. Deve ser muito difícil, né, você deixar como legado, assim, de tudo que você pensou, do trabalho intelectual que você fez, tudo que ficou dele, a boa parte veio de adversários dele. Então, assim, só isso já tem que ser colocado, assim, para ser justo. A gente não tem praticamente nada, né, do que teria sido texto dele mesmo, né, de autoria dele, que possa esclarecer o que ele pensou com teoria do tempo. Então, assim, a gente tem muitas reconstruções, excertos, e raríssimos não são de adversários dele. Então, por exemplo, tem um texto de um adversário dele, que é o Plutarco, né? O Plutarco se dedicava assim vivamente, ativamente a atacar os estoicos, né? Não que os estoicos não, que a filosofia deles não tivesse problemas, claro que tinha, evidentemente, né? Mas o Plutarco então era um adversário muito muito vivaz, digamos assim, né? E ele se dedicava a isso. Tem uma obra dele que é justamente, né, contra os estoicos. Então, assim, tem um texto, né, extraído do Plutarco, em que o Plutarco vai acusar o Crisipo, né, justamente de estar sendo contraditório, que é bem isso que você está falando aí. Então, assim, isso é a primeira coisa para a gente ter uma certa reserva, né? Bom, beleza, mas está vindo de alguém que está já atacando ele, né, já partindo de um ataque. Mas, né, você explicou bem, assim, o que acontece, né? Eu acho que talvez valeria a pena até eu ler rapidamente aqui o trecho, que é um fragmento muito pequenininho, gente, e eu vou ler só para explicar, para ficar assim um pouco mais claro por que tem um problema grande assim, né? Então, no fragmento, o que acontece? Ó? É um fragmento do Estobeu, né? Que é um outro autor antigo, um excerto das Éclogas do Estobeu.
E aí ele vai falar o seguinte do Crisipo. Crisipo diz que o tempo é o intervalo de movimento, de o acordo com o qual se diz em certo momento a medida da rapidez e da lentidão, ou intervalo que acompanha o movimento do cosmos. Diz que cada coisa é e se move de acordo com o tempo, senão talvez o tempo se desduplo, do mesmo modo que a Terra, o mar e o vazio, seus todos e suas partes. Pois assim como todo vazio é infinito em toda parte, também todo tempo é infinito em duas partes, pois passado e futuro são infinitos. Aí ele fala uma tese de forma muito, digamos assim, muito assertiva, né? Crisipo diz isso de forma muito clara, que nenhum tempo é totalmente presente. E aí ele explica, visto que o corte dos contínuos é o infinito, segundo essa divisão, também todo tempo tem o corte ao infinito, de modo que nenhum tempo é presente em sentido estrito, mas assim é dito em sentido amplo. No entanto, afirma existir apenas o presente, e esse subsistir em passado e futuro. Então, eu li textualmente, eu não sei nem se ajudou ou se piorou, gente, desculpa. Mas, assim, é só para explicar que, ao mesmo tempo que ele afirma, né, que só existe o presente, ele vai falar que nenhum tempo é totalmente presente. E aí o Plutarco pega exatamente isso, né, meio que ele recorta esse trecho e vai falar, gente, mas como assim? Tem uma incoerência aqui, tem um problema muito grave, né, e o Crisipo não resolveu. Então, assim, o que seria isso? Né? Como é que o que eu consegui extrair, né, desse trecho, né, ao longo desse tempo de pesquisa, né? É o seguinte, vou tentar exemplificar aqui. Por exemplo, na minha fala, né, eu acho que é isso que o Crisipo está falando. Nessa fala aqui agora, né, se eu for fazer uma análise bem rigorosa, né, e um recorte bem preciso, eu não consigo achar nenhuma parte última que eu possa chamar realmente de presente. Por quê? Por exemplo, pense comigo, na hora que eu falo a frase, por exemplo, eu peguei essa folha de papel. Do início da frase até o final, eu posso querer apontar o que foi o presente, mas ele já não é mais, eu já terminei a frase. Então, esse momento agora da minha fala, ainda que eu fale, não, ele é o presente, ele ainda pode ser dividido em muitas outras partes menores, né? É isso que a gente chama de contínuo, é algo que é infinitamente divisível. Então, o que o Crisipo está apontando quando ele afirma isso, né, é que por uma dimensão, por uma perspectiva, se a gente for analisar todo o movimento, e aí vale a gente lembrar, o tempo é o intervalo de cada pequeno movimento, né? Então, todo movimento, vai dizer o Crisipo, se a gente for ser bem rigoroso, bem estrito, a gente não consegue encontrar uma parte última dele que a gente possa destacar e falar assim, olha aqui o presente, peguei o presente aqui agora. Não tem isso, não tem. Essa pequenininha, essa parte pequena, ínfima que eu falo, olha, esse é o presente, eu tenho certeza, esse é o presente, agora 20 horas e 8 minutos do dia 8 de novembro. Não, isso eu já não posso ter certeza, porque, de novo, eu consigo dividir, mais uma vez, em segundos, milésimos, e por aí vai, né? O tempo só vai refletir o que eu posso fazer com o movimento, digamos assim, né? Então, num certo sentido, é isso que o Crisipo quer dizer. Ó, não tem tempo presente, falando no sentido estrito. Rigorosamente falando, não dá. A gente não consegue encontrar uma determinação, uma parte última, né? Por outro lado, vai dizer o Crisipo lá, e eu volto no trecho, né? No entanto, Crisipo também afirma que existe apenas o presente e subsistem passado e futuro que de nenhum modo afirma existirem. Olha aí. Então, assim, aí ele já está falando outra coisa. Ele está falando assim, ó, o presente, ainda assim, ainda que ele não exista em sentido rigoroso de forma alguma, até porque ele não é corpo, só corpo existe para os estoicos, né? No sentido de que o presente não age, não padece, né? O presente não, ele não chega e me dá um abraço, não pega nas coisas, ele não faz exatamente isso, nem o tempo, nem o lugar, nem os visíveis, nem o vazio. Porém, tem uma dimensão, tem pelo menos uma dimensão em que a gente pode conferir alguma realidade ao estatuto do presente. Que dimensão é essa? Vai dizer o Crisipo. Quando você amplia o seu olhar, quando você pensa num sentido mais ampliado e menos preciso, menos rigoroso, por exemplo, entre essas frases mesmo que eu estou falando aqui, a gente consegue muito bem entender que no início da nossa fala, da nossa conversa, ou seja, lá para 7h30, 7h40, houve algumas ações antes dessa ação atual que está acontecendo. Assim como essa ação atual vai preceder, provavelmente, as próximas, né? Até chegar 8h30, 9 horas, e a gente encerrar a nossa fala aqui, né? Então, quando você compara, talvez seja isso que o Crisipo quisesse dizer. Então, no sentido amplo, ou seja, mais vago, menos rigoroso e menos determinado,
a gente consegue entender que, por comparação, o que eu estou falando agora, ou seja, essa minha fala, que é uma ação, é uma disposição, né? Ela se contrapõe ao que vem depois e ao que vem antes. Então, por comparação, eu consigo entender o que é o presente. Eu consigo, de alguma forma, conferir alguma realidade, por assim dizer, a ele, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, só que o Plutarco muito... acho que com muita esperteza, né, com muita astúcia, o Plutarco vai falar, não, quando confronta as duas, né, as duas afirmações, ele está claramente cometendo uma contradição. Né? Primeiro ele fala que não tem tempo nenhum presente, depois ele fala que só o presente existe. Como assim? Mas não, são contextos diferentes. Ele está falando de duas formas da gente se aproximar do tempo, da gente ler o tempo, digamos assim. O tempo que, a rigor, para eles é um intervalo ou extensão de um movimento. Né? Então, beleza, o tempo está sempre acompanhando um movimento. Mas, por um lado, se eu olho para o tempo, eu consigo pensar, poxa, eu vou dividindo e não tem parte última, não tem nada que fica. Por outro lado, não. Por outro lado, se eu penso num sentido mais ampliado e lembro que o tempo sempre tem que ser relacionado às ações, bom, por esse lado, talvez o presente tenha mais realidade do que o que ainda não chegou, porque a ação que vem não chegou ainda. Eu ainda não a cometi, digamos assim, né? E também tem mais realidade do que o que já se passou, porque essa ação eu já não estou empreendendo ela mais, né? Eu não estou... Pensa bem, eu estava aqui me apresentando no início, então já não estou mais. Agora já estamos aqui falando, digamos assim, da parte mais densa da tese, e daqui a pouco vamos estar falando do Sêneca, provavelmente. Mas isso não aconteceu ainda. Então, essa ação aqui agora, ela está acontecendo. É isso o presente, por assim dizer. Ainda que eu não pegue, nem no sentido, né, da não ontologia, mas teologia estoica, ainda que o tempo não exerça ação, nem padeça ação, ele tem essa existência, digamos assim, salvaguardada, né, garantida pela sua relação com a ação que está acontecendo. Então é isso, né? Então, são dois sentidos diferentes da gente ver o tempo, né? Não é que ele estava em contradição, mas que ele apresenta duas perspectivas sobre o tempo, né? Vamos dizer assim. E você apontou na tua pergunta agora para o futuro, então vamos fazer o futuro virar presente e logo mais passado. Depois de você se debruçar sobre a filosofia do Crisipo, né? Entender essa questão da natureza do tempo dentro da natureza do mundo, né, do cosmos, como você diz bastante na tese, você usa bastante essa palavra, né? Você começa depois então a falar sobre o Sêneca, né? Faz aquela apresentação histórica, como a gente conversou no começo, né, do período romano em que ele vivia. E depois você começa a mostrar sobre como o Sêneca pensava sobre o tempo, e é muito interessante assim para quem estivesse desavisado, que não se segue uma reflexão sobre a natureza, assim como era no caso do Crisipo, né? Porque os dois são tomados como filósofos estoicos, né? Como a gente falou no começo, mas o estilo é completamente diferente, né? Enquanto o Crisipo é uma coisa mais árida, argumentativa, falando sobre a natureza do tempo, o Sêneca tem um texto muito mais vivo, muito mais imagético, muito mais que chama muito mais a atenção do leitor, inclusive leigo, eu imagino, né, do que seria o Crisipo, que seria talvez até para quem não é interessado por essas questões, seria um texto mais chato, mais abstrato, mais difícil, né? O Sêneca traz um texto repleto de imagens e ele trata muito do tempo falando do impacto do tempo na nossa vida, né, de como, da maneira como a gente deve viver. E aí isso, além de tem mais um outro elemento, né? Ele faz isso de uma maneira eclética, né, como você já falou, citando vários autores de várias fontes diferentes, né? Inclusive muito epicurismo, que é conhecido no primeiro estoicismo como um grande inimigo, né? Um grande rival da filosofia estoica, né? Tem se eu não me engano, no Diógenes Laércio, né? Que a gente brinca que é a revista Caras da Filosofia Antiga, né? Que conta todas as fofocas da filosofia antiga. Tem a história dos epicuristas pegando peça nos estoicos e vice-versa, né? Um querendo brigar com o outro e tudo e tal. E o Sêneca, ele é tomado como histórico, mas ele cita muito Epicuro, ele faz muitas imagens, faz um texto que não é denso argumentativamente, pelo menos a princípio, porque ele está preocupado no impacto que o tempo tem na nossa vida, né? E não no conceito de tempo propriamente. E aí, nesse sentido, duas perguntas aparecem, acho que como uma provocação para te fazer aqui, que é: o Sêneca é estoico mesmo, citando tantas outras pessoas e com um estilo tão diferente dos estoicos tradicionais? E outra pergunta, talvez até mais grave: o Sêneca é filósofo? Ou será que ele está só fazendo, sei lá, fazendo imagens, né? Tentando
mudar o comportamento das pessoas, mas sem uma preocupação conceitual, exatamente, porque isso é muito evidente no Crisipo, né? Mas no Sêneca, pela profusão de imagens, pelo estilo, é tudo muito diferente. Então, tem uma ruptura, claro, do Sêneca com o Crisipo, ele está fazendo estoicismo, também está fazendo filosofia, ou está fazendo uma coisa completamente diferente? Muito bom, obrigada. Então, na verdade, o perfil deles é tão diferente, né, dos dois filósofos, que antes de eu fazer, né, a própria justificativa da tese, no seguinte sentido, vai ser uma tese, né, de verificar a influência de um sobre o outro, eu justamente fui examinar a possibilidade de fazer isso, né? Tipo assim, eles são tão diferentes, dá para aproximar eles, né? São perfis tão diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes, né? Que eles estão pensando a filosofia. Então, tudo isso tem que ser dito. Agora, a sua pergunta sobre o Sêneca é interessantíssima, assim, porque eu sempre escuto isso, né? O Sêneca, ele é filósofo mesmo, né? Então, assim, tem toda uma problemática relacionada a isso, né? Se ele, de fato, seguia a ortodoxia estoica dos antigos estoicos, o que ele leu, de fato, o que ele não leu, o que realmente influencia ele e até que ponto que ele está, então, disseminando e que ele está criando, né? Porque isso também é fundamental. Eu acho que, assim, não há como retirar o mérito dele, de quem, digamos assim, disseminou o estoicismo para os séculos vindouros, né? O papel dele, nesse ponto, é indiscutível, assim, eu acho até que é dado pouca importância, o devido crédito a ele nesse sentido. Mas aí um outro problema é isso, é pensar isso. O que a gente entende por filosofia, né, em conteúdo, em formato, em método, e se o Sêneca, né, se esse perfil tão complexo dele, de alguém que era, ao mesmo tempo, como eu disse, um homem de Estado, alguém que está escrevendo tragédias, que está escrevendo consolações, né, que está, enfim, vivendo ativamente a política do seu tempo também, né, como homem público, e que tinha essa urgência justamente de abandonar todos esses afazeres para se dedicar à filosofia, né? Então ele tinha esse afã. Mas até que ponto, então, que ele é filósofo, né? Eu sempre escuto isso. A questão da ortodoxia, Pedro, se ele segue, se ele não segue, eu acho que, assim, o intérprete que me pareceu, que fez, assim, a reflexão mais equilibrada nesse sentido é um autor francês chamado Pierre Grimal, que ele vai falar assim, olha, o Sêneca, ele tem um método sincrético, ele vai dizer. O Sêneca coleta, ora aqui no Epicuro, ora ali em tal autor, ora ali em outro autor, mas ele está sempre coletando, parece que ele está coletando de uma forma eclética, como falam os críticos dele, diminuindo a filosofia dele. Mas se a gente for observar bem, muitas vezes ele está costurando, entrelaçando, para no fim erigir algo que vai sustentar uma tese que lá no fundo era estoica, que me parece que é o que ele faz nesse caso do tempo. Ele faz exatamente isso, né? Ele vai lançando mão de imagens, ele vai lançando mão de outros recursos, mas no fundo, se a gente for pensar, ele está dialogando, né, com a filosofia do Crisipo, altamente complexa e nevrálgica lá, né, sobre a filosofia da natureza, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso é importante, porque o fato dele ser um homem público, de estar escrevendo, talvez sem uma preocupação tão técnica, de alguém que está ensinando filosofia ali, né, ele não era, então, nesse sentido, um mestre como foi Epiteto, por assim dizer, né? Então, ele está escrevendo de uma forma mais leve, mais fluida, menos técnica, né? Então, ele não tem, certamente, todas essas preocupações, e, por outro lado, ele tem uma preocupação muito grande de escrever para todas as pessoas, não só as pessoas que são técnicas em filosofia, né? Também. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas acho que a parte de se ele é filósofo ou não, talvez seja uma das mais importantes, porque, assim, me parece muito que ele inova nesse sentido de pensar o formato da filosofia, né? De entrelaçar imagens e conceitos no texto dele, porque, no fundo, isso tem relação com o modo como ele concebe a filosofia, né? É sempre uma preocupação muito de tônica, como é que eu posso dizer aqui? Não dá para falar que o Sêneca é um psicólogo, soaria estranho, fora do tempo, né, digamos assim. Mas ele está sempre preocupado em como que a palavra vai afetar o interlocutor, ou a interlocutora dele, a pessoa para quem ele está falando, né? Por quê? Né? Porque eu acho que me parece que o que ele quer. E aí eu faço uma provocação, assim, né? Porque acho que você falou alguma coisa, ele não está querendo entender, né, o tempo. De fato, eu acho que ele não está querendo entender o tempo no sentido de fazer uma investigação detida sobre isso, o que é o tempo, a natureza do tempo. De fato, isso não é isso que o interessa. Porém, eu acho que o que ele quer
é que tem uma dimensão pedagógica nisso. Ele quer que o interlocutor dele, e também ele mesmo, entenda a natureza da condição humana. É preciso entender isso. Porque não é possível mudar de disposição sem entender isso. Me parece que ele pensa assim. Então, se a gente não entende, se a gente não dá conta de entender que a gente é finito e que a vida é breve, efêmera, a gente não muda a nossa disposição. Então, é fácil da gente entender um pouco a tônica dele quando a gente pensa que, às vezes, quando a gente passou por uma situação de grande perigo ou que nos colocou em ameaça, a ponto da gente temer pela própria vida, é aí que parece que a gente se assusta e fala, nossa, eu não tenho a vida nas minhas mãos, né? Eu não vou dispor dela o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Então, existe uma urgência, tem um sentido de urgência ao compreender a natureza da condição humana. Então, assim, eu acho que ele precisa disso, né? Nesse sentido, fazer compreender, e ele nesse processo também vai compreendendo, né? Porque é isso. Ele está fazendo filosofia e filosofando junto, né? Então, ele está ensinando e fazendo filosofia junto. Então, assim, eu acho que a preocupação dele é diferente do Crisipo, verdadeiramente. Ele está preocupado muito mais em atingir o psiquismo humano, né? Em pensar o tempo como um exercício para a gente, né? Amadurecer essa nossa compreensão da condição humana, né? Então, tem o compreender, mas tem o compreender ligado ao agir. É um compreender para a gente se reorientar, né? Não é meramente compreender. Eu acho que isso sim está atrelado ao modo como ele concebe filosofia, porque ele fala isso o tempo todo, né? Que a filosofia é para a vida mesmo. A filosofia é da vida, esse é o teor da filosofia dele, é para a vida, então é uma reflexão que é para voltar mesmo, para a sua disposição. Refletir para você se dispor de outra forma, de um ponto de vista ético, existencial, digamos assim. Eu acho que é isso. É interessante a tua resposta, né? Porque ela coloca em questão para a gente, afinal, o que é filosofia, né? Se a gente pensar a filosofia num sentido acadêmico, estrito, como comentário ou compreensão, análise conceitual, talvez a filosofia do Sêneca não pudesse ser digna desse nome. Mas se a gente entender que a filosofia não é só uma compreensão conceitual, acadêmica, mas é também uma compreensão vivencial, né? Do que é a vida e de como a gente deve viver, organizar e viver essa vida, enfim. Então, ele também está fazendo filosofia, né? E no sentido prático, mais do que, pelo menos, o quesito naquele fragmento, pelo menos, né? Porque a gente sabe que os históricos todos tinham essa preocupação, embora não tenha sido o seu enfoque no caso do primeiro estoicismo, né? É interessante para a gente se questionar sobre o que é a filosofia, afinal de contas, né? Enfim, mas então, como a filosofia e a vida, né, se coloca nesse primeiro plano, assim, a partir da reflexão do Sêneca, isso leva a gente para uma outra questão, né, que os históricos em geral, e portanto o Sêneca vai estar incluso nisso, apesar do método sincrético dele, né, como você falou, eles vão ter uma fórmula para definir a boa vida, que é uma conversão à natureza, né? A gente tem que voltar para a physis e viver uma vida conforme a physis, né? Então, eu queria que você situasse para a gente um pouco o que significa isso, né? Porque, afinal de contas, se tudo é natureza, se a gente está dentro da natureza, não tem nada fora da natureza, em que sentido a gente ainda assim precisa voltar à natureza, né? Ou se converter à natureza? E por que isso implicaria numa boa vida? E, em cima de tudo isso, né, a cereja desse bolo, e o que a questão do tempo tem a ver com essa boa vida, né? Como é que o tempo se coloca nessa preocupação do Sêneca de fazer a gente mudar a nossa disposição, né, para usar uma palavra que você usou bastante, e procurar uma boa vida, né? Bom, maravilha. É uma pergunta fundamental para entender no estoicismo, né? Essa questão de viver conforme a natureza, em conformidade, né, com a natureza. Então, é o seguinte, esse logos, né, que é justamente ao qual a gente tem que se conformar, digamos assim, ele tem muitos sentidos, né? Então, assim, a gente pode entender se viver em conformidade com a natureza, se a gente for pensar a natureza, sei lá, talvez no primeiro momento, assim, você vai pensar assim, viver conforme a natureza é viver de uma forma mais frugal, né? Digamos assim, mais simples, né? Com menos
necessidade de luxos, né? Isso também está presente nos estoicos, e não só neles, em Epicuro também, por exemplo, né? Então, isso está ali, sim, né? No Epicuro até talvez mais claramente, né? Quando ele vai falar lá, por exemplo, dos prazeres, de como, né? Pensar uma vida moderada como um todo, assim, né? Mas, por exemplo, nos estoicos também, eles estão sempre falando disso, o Sêneca está sempre falando disso, a gente sabe que ele era extremamente abastado, né? E ele sempre fala, não, mas eu sempre me esforço por isso, por ter, né, uma alimentação simples, frugal, uma vida simples, para que se um dia eu precise e não possa, isso não seja para mim um fator de perturbação, né? Então, claro que existe essa dimensão da natureza nesse sentido de uma vida simples, né? Com aquilo que a natureza, com o que a gente está acostumado hoje a entender por natureza, nos oferece. Mas tem também uma dimensão no estoicismo de retornar à natureza como, digamos assim, resgatar o logos que está dentro de nós, né? Que é uma, digamos, uma parcela que né, que o logos como Deus deixa em cada um dos existentes, né? Que isso aí já é um problema mais complexo no estoicismo, mas que no âmbito humano, a tensão do ser humano, do pneuma que eles chamam, né? O pneuma é o sopro vital. Então, assim, no ser humano, a tensão do sopro vital ela se desenvolve através da inteligência, da razão. Então, assim, uma outra forma de interpretar esse voltar-se para a natureza é justamente a gente desenvolver, digamos assim, né? Resgatar essa razão, né? E aí isso, por exemplo, também é muito facilmente compreensível quando você pensa assim, os estoicos são muito intelectualistas, eles são, né, muito racionais, estão falando, por exemplo, a gente curar as paixões, corrigindo raciocínios, né? Sendo cada vez mais racionais, digamos assim, não deixando que as paixões nos dominem e nos tornando, né, cada vez mais logos, digamos assim. É uma possibilidade de interpretar também. Mas me parece que tem uma outra possibilidade, que é pensar essa relação da physis, do logos e de Deus, né, do theos, como essa ordem das coisas que chega para nós, que é justamente essa complexidade enorme que é o real, que são todos esses acontecimentos vivos, né, se entrelaçando e se desentrelaçando o tempo inteiro. Essa ordem, né, que é o real, né, todos nós sabemos aqui, nem sempre nos chega, né, nos afeta de uma forma que a gente gosta, digamos assim, que a gente está esperando, né? Muitas vezes ela nos vem como adversidade, né? Ou seja, como adverso é o quê? Uma coisa outra, né, que me chega ao contrário do que eu estou esperando, porque muitas vezes eu estou calculando a partir dos meus valores humanos, né, e pessoais, digamos assim. Então, essa é uma outra forma de ler o que eles estão chamando de voltar-se para a natureza. O que eu quero dizer com isso? Voltar-se para a natureza no sentido de aprender a ler essa ordem que me afeta, não como uma adversidade, mas como algo do qual eu faço parte. Como algo do qual eu não só faço parte, como estou entrelaçada, e que se eu negar, isso é muito pior. Se eu negar porque é algo adverso, porque é outro, mas só parece outro. É outro em certa medida. Né? É outro que tudo bem, está para além de mim, mas é physis também, tal qual como eu. Então, assim, também é natureza, também é logos, né? Também é inteligência, também é Deus, tal como eu, né? Então, para isso, você precisa de uma série de exercícios, uma série de esforços, digamos assim, que são exatamente a virtude. A virtude é um esforço, né? É um esforço de você aprender a olhar para essa diversidade não como exatamente um outro que vai me esmagar, né? Mas como algo do qual eu preciso fazer frente, não nesse sentido, sabe, como inimigo, como outro, mas de lidar como parte do que chega por natureza, catafisem, eles diriam. Se veio por natureza, não é injusto, né? Não veio só para você. Né? Digamos assim, é a ordem que está aí como um todo. Né? Agora, eu sempre que eu falo isso várias vezes, não, mas aconteceu algo, né, exatamente contra você, precisamente, então é iníquo, então é injusto. Mas se não foi exatamente contra você, você está revoltado contra a ordem das coisas, da natureza como um todo, não faz sentido. Né? Então, assim, essa é uma forma de entender o voltar-se, né? Voltar à natureza, viver em conformidade com a natureza, me parece que é uma forma de interpretar isso, né? E aí sim, eu acho que para o Sêneca faz muito sentido pensar que o tempo, quando ele mostra, revela mesmo, desvela, não sei, talvez desvela seja mais apropriado para o contexto aqui, mas quando ele mostra, se você está pensando no tempo, se você está pensando na sua vivência, no seu passado, você está projetando o seu futuro, que é a morte, por assim dizer. Por assim dizer, não, né? Tragicamente, né? Mas assim,
se a gente pensa nisso, se a gente pensa nas nossas vivências, reflete sobre elas, traz elas de volta, psiquicamente falando, é como se a gente se desse conta, tanto da finitude, quanto da efemeridade, da brevidade da vida. E tendo noção de que é isso a condição humana, você olha para essa ordem de uma outra forma totalmente diferente, né? E aí tem passagens muito belas, né, nos estoicos, não só em Sêneca, nesse sentido de... o Marco Aurélio, por exemplo, vai dizer amar o que vem, amar o que chega, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, essa coisa de voltar, né? E o tempo ajuda nisso. A minha cachorrinha aqui não está ajudando, gente. Eu vou só um minutinho aqui. Acho que ela não vai parar, só um minutinho. Pronto, agora acho que ela parou, desculpa, gente. Mas eu acho que era sobre isso. Eu não sei se eu consegui explicar suficientemente bem, né? Que essa coisa do retornar, assim, eu acho que o tempo faz muito sentido nessa última acepção, né? Porque ele, ao mostrar a condição, né? Essa condição breve e finita, né? Da vida humana mesmo, ele ajuda a gente a se integrar nessa ordem, né? Que chega, que às vezes é tão difícil para a gente de aceitar, seja de perder pessoas, né? Isso que eu quero dizer com a diversidade, perder pessoas que nós amamos, não sei, sofrer um revés sobre algo que você está esperando, pessoal, você mesmo, né, saber que está doente, alguma coisa assim, notícias que são, né, muito delicadas, muito difíceis para todos nós como seres humanos, né? E aí, então essa mensagem deles é muito nesse sentido, né, de confrontar isso com algo maior, com a dimensão cósmica, né? Voltar a ver né, a sua psique, digamos assim, reentrelaçada no cosmos. Eu leio um pouco por essa tônica, Pedro. Inclusive, eu estava pensando quão simbólico foi a Heleninha, que eu conheço pessoalmente, latindo nesse momento, né? Dizendo para a gente, olha só, a natureza acontece e a gente tem que aceitar o que a natureza faz. Se é para latir no meio da conversa, ela vai latir no meio da conversa, e tudo bem. Isso acontece a gente porque nós somos parte da natureza, estamos sujeitos a agir e padecer sobre todos os outros corpos que fazem parte da natureza com a gente, né? Estamos aqui nessa interação. Enfim, e aí dentro dessa questão, né, procurando promover essa volta à natureza, né, essa compreensão de que nós somos uma parte da natureza, assim como todas as outras coisas, e nesse sentido também estamos sujeitos ao tempo, como todas as outras coisas estão sujeitas ao tempo, né, tudo mais também é breve e finito, também acaba, né. Interessante até, se você puder comentar um pouquinho, né, como até o próprio Deus dos históricos, num certo sentido, também é breve e finito, né, na medida em que ele tem ciclos, né, de funcionamento, ele começa e acaba, né, sem acabar propriamente, sem começar propriamente, mas aí você pode comentar isso um pouquinho melhor. O Sêneca, ele quer, então, como a gente comentou, né, você trouxe muito bem, ele, por meio de imagens, ele quer tentar provocar a gente para que a gente perceba essa natureza do tempo e essa nossa natureza sob o regime do tempo, né, vivendo de acordo com o tempo. E aí, nisso, o Sêneca faz duas imagens, só que essas duas imagens, para explicar o tempo, elas parecem um pouco contraditórias também, né? Por um lado, ele pensa o tempo como um ciclo, né, um giro, uma coisa que começa e acaba, né, como os dias, né, que começam e acabam. E, por outro lado, ele pensa o tempo também como um curso, né, que eu acho que é até uma metáfora que talvez venha do Heráclito, não sei, né, o tempo como um curso que vai correndo, que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, as coisas vão passando, como o fluxo do rio, né, que vai vindo e vai vindo. Então, parece, por um lado, que o tempo é uma coisa contínua e que não para de jeito nenhum, que é incessante, nessa metáfora, nessa imagem do curso. E, por outro lado, parece que ele é uma coisa finita e fechada e acabada, nessa metáfora dos ciclos, né? Como dias que começam, se desenvolvem e acabam, e começam e acabam. Então, parece uma leitura contínua e uma descontínua do tempo, vamos dizer assim. Então, por que o Sêneca faz duas imagens sobre o tempo tão díspares? E essas imagens, elas podem conviver ou não? A gente deve, na verdade, preferir uma à outra? Por que aparecem essas duas imagens diferentes do tempo? De que maneira elas servem, se é que servem, para o que o Sêneca queria que a gente fizesse, que é voltar para a natureza, né? Vamos dizer assim.
Valeu, Pedro, obrigada. Então, eu vou só comentar rapidamente assim, o que você falou sobre a icpíroses, né? Que é essa questão do... Você só mencionou, assim. De fato, né, os estoicos falam, né, em termos cósmicos, de um grande ano, né? Que seria justamente o tempo do cosmos, desde o momento, então, que ele vai surgindo, se compondo, que no fundo é Zeus, né? É Deus, Theos para eles. Ele justamente vai de si mesmo extraindo energia para constituir o cosmos, né? E até tem uma imagem bonita disso, né? Algo dele permanece em cada coisa, como uma semente permanece, né? E quando tem umidade ali, depois ela, digamos assim, ela brota e frutifica e floresce e tal. Então, esse processo todo de Zeus, digamos assim, saindo de dentro de si, constituindo o cosmos, e depois o envelhecimento do cosmos, né? Tem isso, algo muito estranho para a gente pensar em termos de divindade, né? Mas é exatamente isso. Porém, isso não compromete a eternidade, né, de Deus e do mundo, porque ele justamente fica nesse processo, né, nesses dois movimentos. De primeiro forma o cosmos, e depois ele vai perecer em fogo, que é a ecpírose, né? E então, de novo, consome tudo que havia, né? Fica o fogo puro e depois ele renasce, né? Então é exatamente isso, né? Até em nível cósmico, né? É uma existência que ela tem um início e um fim, mas vai continuando ciclicamente e por aí vai. E tem até relação com a imagem do círculo, né? Também, né? Que eu vou falar agora. Mas então, assim, voltando ao Sêneca, né? O Sêneca parece, é por isso que às vezes eu brinco assim que ele parece meio psicólogo, embora não seja apropriado falar isso para o contexto ali, talvez um psicologista, alguém interessado na psique humana, né? Porque ele parece, talvez diferentemente dos demais estoicos, bastante convicto de que existe um momento que meio que a gente está sem defesa ali. Ele vai falar assim, até o sábio, ou seja, os sapiens para ele, né, que é um tipo raro, né? Que eles nem sabem quem são, se existiram, se não existiram, eles mesmos não se colocam como sábios, né? Mas assim, ele fala até mesmo o sábio, né? Havendo o sábio, se ele chegar do alto de um penhasco, ele estremece. Nem deu tempo ainda dele raciocinar tudo isso, né? Então assim, ele estremece, ele fica, né, assustado e, inclusive, no nível psicossomático, o corpo, né, estremece, as faces dele ficam, né, pálidas. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Mesmo alguém com muita tranquilidade sobre o que é a condição humana, tem um momento ali que a pessoa ela é afetada. Então, me parece que é nesse sentido que ele aposta, né, ou seja, de criar imagens com a filosofia, né, para meio que estremecer, para ver se a gente presta atenção mesmo, começa a se tocar, a se ligar da coisa, da brevidade da vida, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido que ele constrói um texto, que nesse sentido pode ser dito também literário filosófico, né, nessa dimensão de que muitas vezes ele está apresentando ali, sustentando o que ele está falando também com imagens, né? E constrói imagens para isso. Para só então, depois que você estremeceu ali, aí sim, aí tem a dimensão do entender agir, né? Entender e se dispor. Mas antes ele parece apostar nisso. E aí nisso ele é muito hábil, porque ele é um grande escritor, né? Ele é um bom escritor. E não é à toa que ele é atual até hoje, né? Até hoje as pessoas leem aí a brevidade da vida, está sempre, né? Todas as livrarias você vê novas edições sempre da brevidade da vida, de outras obras dele, por isso, porque ele sabia escrever mesmo, escrevia bem. E sabe costurar, entrelaçar isso no discurso. Então, por exemplo, com relação ao tempo, é extremamente interessante você ver como que é como se ele convertesse em imagens, noções de alta complexidade que no Crisipo elas estão ali de uma forma muito árida, né? Então, por exemplo, você usou os dois exemplos do cursus, né? Que o cursus em latim lá pode ser uma marcha, uma corrida, né? Algo que está passando, bem isso que você falou mesmo. Do cursus e dos círculos, né? Que são, ele chama de orbes circunductos, círculos concêntricos, né? Que também é uma imagem importante, né? Na filosofia antiga. Mas, assim, a questão da marcha, né? Professores, só gostaria de lembrar que a gente vai passar para as perguntas em 5 minutos. Beleza, obrigada, valeu. Então, assim, só para encaminhando assim para concluir, né? Quando ele está falando da marcha, né? Dessa corrida que você é tão rápida a vida que você não consegue nem se dar conta que ela é rápida às vezes.
Aí ele usa expressões corriqueiras que a gente usa no nosso cotidiano para explicar isso. Ele vai falar assim: nossa, eu estive, Lucílio, né, falando com o discípulo dele, eu estive lá naquela cidade que a gente se encontrou pela última vez, mas parece que foi ontem, ele fala. E a gente fala isso, né, no nosso cotidiano, você fala, nossa, parece que eu entrei comecei a dar aula no Pedro II em 2015, mas parece que foi ontem, passou tão rápido. E é isso que ele está querendo dizer, ele está falando assim, olha, do ponto de vista, né, do tempo como contínuo, só que ele estava usando uma imagem para falar isso. Ele está falando, olha só, como é difícil, a gente não consegue nem mensurar a rapidez. É tipo você olhar para uma coisa que está se movimentando muito rápido, você fica zonzo, te dá vertigem, né? Então você fica enfeitiçado pelo tempo. É isso que ele está dizendo. Então é como se fosse uma marcha, uma corrida que você não consegue nem capturar um pedacinho ali do intervalo, justamente porque aí está envolvida a dimensão do tempo como contínuo, embora ele não use essa palavra, ele vai explicar como que por acontecimentos cotidianos, tudo parece que foi ontem. Tudo, porque você justamente não tem a delimitação exata. Então, assim, algo que aconteceu semana passada parece que foi ontem, mas algo que aconteceu 15 anos atrás também parece que foi ontem, porque a gente não tem como delimitar exatamente, né? E aí, nesse ponto de vista, se você pega dois extremos, você até consegue. Ele ainda fala, olha, calcula lá desde quando você era novinho até agora, ou seja, o presente. Aí você encontra uma delimitação. E aí você observa como foi rápido, né? Então, é isso que ele está querendo extrair, né, dessa imagem da marcha, da corrida, é justamente essa dimensão, primeiro, que enfeitiça do tempo. Se você foca ali numa parte, você fica enfeitiçado, né? E da brevidade da vida, da efemeridade, né? Isso, na Epístola 49, ele desenvolve isso bem. Agora, na Epístola 12, né, que é uma epístola bem interessante, que ele vai falar dos círculos, que é o que você disse aí, né? E aí já é outra dimensão do tempo. É justamente o que tem princípio e o que tem fim, né? Que é justamente essa dimensão do ciclo. Então, assim, é uma imagem que é até difícil da gente entender como é que ele está pensando a vida por relação a ciclos concêntricos. Né? Porque se ele está pensando em fases da vida, né? Tipo, fica parecendo que ao avançar para a próxima fase, você está carregando as fases anteriores. O que faz muito sentido, né? Se você pensasse, eu agora, né, sou uma pessoa adulta, mas eu carrego comigo a pessoa adolescente que eu fui, a criança, né, nesse sentido psíquico, digamos assim. Então, são duas imagens que ele está, por um lado, primeiro, que na primeira da marcha, o sentido da urgência, da efemeridade. E nessa dos círculos, muito pensar como que uma pequena unidade com início e fim é representativa da vida como um todo, seja de um dia, seja de uma fase, seja da vida toda. Logo, ele vai perguntar, se a gente entende isso com clareza, que o tempo tem 24 horas, que o tempo tem um início e um fim, que todos os dias, que o dia tem 24 horas, que o dia tem um início e um fim, que todos os dias tem um nascente e um poente, ele vai dizer. E aí ele está citando Heráclito até, né? Todos os dias são iguais. A vida também é assim. A vida também tem um início e um fim. Por que a gente não aceita isso, né? Por que a gente quer negar o fim como se ele fosse um outro, né? Ele vai dizer. Então, assim, por uma imagem simples, singela, né? Que ele vai identificar com o dia como unidade fundamental e o ciclo, né? E vai, então, explorar isso à exaustão, falando das fases da vida. Que a gente é finito, né? Que a gente não tem como modificar isso, né? Algo da nossa condição, como diz ele, né? Se não é precisamente contra você, se é contra todos, por que você está reclamando de injustiça? Ele vai dizer, né? Não é iniquidade. Essa é a ordem, é a lei da natureza, né? Então é olhar para isso com um outro olhar, né? Acho que é isso que ele está tentando fazer o tempo todo, assim. E é isso que eu diria, assim, nesse momento sobre as imagens dele, né? Claro que tem mais a dizer, ele, como eu disse, né? É o modo como ele concebe a filosofia dele, porque esse é o teor, é como ele pensa a filosofia, é sobre o conteúdo da vida, né? Então faz todo sentido que ele resgate imagens, também vivências, né? Justamente porque isso é o exercício filosófico. Pensar, refletir a vivência, né? A vivência aconteceu, refletir ela de volta, meditar sobre ela para ela te trazer alguma compreensão maior sobre a condição humana. E ele fala literalmente, o tempo mostra, em latim, né? Tempus ostendit. Então ele mostra para a gente o que a gente é, a nossa fragilidade, né? E é por isso que, nesse sentido, ele, em alguma medida, é um bem também, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado.
Mariana, muito obrigado, Pedro, por essa explicação, vamos falar assim, por essa viagem que vocês nos proporcionaram no tempo, né? Concepções diferentes e muito rica de detalhes, de explicações, de sugestões, inclusive, né? Fica aí até para a plateia, né, para os nossos ouvintes, a sugestão, quem sabe, de ler o livro A Brevidade da Vida, do Sêneca, né? Quem ainda não conhece, é um livro muito interessante, enquanto o da Mariana ainda não é publicado, né? Que vai ser no início do ano que vem, não é isso, Mariana? Crisipo e Sêneca, Face a Questão do Tempo. Então, eu vou passar a palavra para o Luca, já agradecendo vocês. Boa noite aos professores, obrigado pela excelente apresentação. A gente vai passar agora para as perguntas do público. Tem uma pergunta no chat aqui da Rita Gonçalves. Professora, seria possível você discorrer sobre a efemeridade do tempo ou da vida humana, tendo em vista o pensamento de Sêneca? Sim, sim, obrigada aí pela pergunta, né? Obrigado também, Luca, aí por ter lido, né? Então, é um tema muito caro, né, ao Sêneca, né? O próprio título do livro diz isso, né? A brevidade da vida, né? O que ele vai dizer nesse livro, né, é que não é exatamente que a vida seja breve. A gente, não, como ele diz sempre, não é o caso da gente reclamar da natureza, não é isso, né? O caso é da gente, então, entendendo, né, a nossa condição, aproveitá-lo, né? Aproveitá-lo ao máximo, saber usá-lo, né? O Sêneca vai usar uma expressão em latim, ele fala assim, na primeira epístola, né, das cartas a Lucílio, ele vai falar assim: reivindica-te a ti mesmo, Lucílio, ele fala, né? E reivindicar é muito nesse sentido, né, de ocupar o seu tempo com aquilo que realmente é importante, né? E ele está falando isso num espírito de alguém que passou a vida toda, né, envolvido com os negócios públicos, né, com assuntos do governo, né? Ele era um homem de Estado e tal, ele foi preceptor do Nero. Então, assim, ele passou a vida inteira angustiado, talvez angustiado não é a melhor palavra, mas com esse sentido de urgência, de que ele precisava logo dedicar a vida dele ao que realmente importava. E o que importava para ele? A filosofia, né? Isso era o que realmente importava, né? Era assim que ele achava que estava legando algo importante. Ele fala lá muitas vezes, muito mais do que pensando em como que eu vou distribuir o trigo aqui no Império, né? Ou outras questões do Império, não que elas não fossem relevantes, mas me dedicando à filosofia, pensando sobre isso, escrevendo obras sobre isso, eu estarei deixando um legado muito mais importante, né? Seja para essa ou para as próximas gerações. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que a vida precisa ser também examinada, né? Refletida filosoficamente. Então, assim, muitas vezes a gente passa, ele vai dizer, quase toda a vida, né, despendendo o bem mais precioso, que é o tempo. E é justamente aquele que a gente não tem, né? Não nesse sentido de poder, eu não posso restituir o tempo, né, da minha vida. Então, assim, é nesse sentido que você precisa logo se dar conta que está passando, não para você se desesperar, nossa, então está passando voz demais. Não, é o contrário. Está passando porque é assim a natureza, né? É da lei da física, do cosmos, faz parte para todos, né? Mas então, se é assim, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele se dilapidar? Não, pelo contrário, eu vou reivindicar a mim mesma, ou seja, né? Eu vou ocupar o tempo com aquilo que eu considero, né? Digamos assim, realmente importante, né? No caso, para ele, é filosofia. Então, assim, é isso, é você tomar posse de si mesmo. Isso que é reivindicar a si mesmo, ocupar o seu tempo, né? Voltar-se para o que é verdadeiramente importante. Eu acho que é isso que eu diria que é a resposta dele, né? E aí ele vai dar vários exemplos, né, de pessoas importantes, né, reconhecidas, renomadas aí na época dele, né, ilustres, que, na verdade, passaram a vida toda despendendo o próprio tempo, né, com assuntos públicos, assuntos de outras ordens, e só quando estavam prestes a perder a própria vida que se deram conta disso, né? Que talvez seja também um pouco o caso do próprio Sêneca, né, porque quando ele escreve, né, as cartas, ele já está, né, já é uma obra de maturidade, e ele parece cada vez mais consciente disso, né? E eu acho até interessante dizer isso, assim, porque tem vários
várias pessoas que leem Sêneca, né, que falam isso, que o Sêneca talvez só começa a fazer sentido, né, a filosofia dele, em momentos em que a gente está avançando, né, assim, na vida e começa a se colocar essas questões, né, ou por razões, né, de adversidade mesmo, né, ou de, enfim, de avanço mesmo na idade da vida. Assim. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui da Rita Gonçalves no chat. Não sabemos o que precede a nossa vida e nem o que vem depois dela. Temos um intervalo, tempo para aprender a viver e viver aprendendo? É isso, né? A vida é toda esse esforço, né? Pelo menos para os estoicos, né? Não é em vão que eles vão pensar aí a virtude, né? Como, digamos assim, o sumo bem, né? A felicidade, até é difícil da gente entender isso, né? Como é que eles estão falando que a eudaimonia vem desse esforço que é a virtude, né? Esse esforço da gente aprender, né, e se reorientar, digamos assim, que me parece, né, que para o Sêneca é muito um pouco naquele sentido que eu mencionei na resposta aqui, né, mais cedo para o Pedro, né, da gente aprender a fazer face, né, a fazer frente a tudo aquilo que a gente entende como outro, né, que nos desafia, que nos confronta, né. Então a virtude é muito aprender a lidar com isso, né. E aí eles vão fazendo exercícios para isso, né, para você exercitar ao longo da vida, né? Então, assim, isso que alguns intérpretes vão chamar de exercícios espirituais ou exercícios existenciais, né? Da gente fazer justamente frente a essas adversidades com a filosofia como recurso sempre, né? De exercício da virtude, de você, então, por exemplo, o Sêneca fala, né? A gente tem que ter a morte diante dos olhos, Lucílio, a gente precisa disso, né? E qualquer pessoa, ele mesmo pensa o Lucílio reconsiderando, que isso, mas como assim ter a morte diante dos olhos? Para que eu vou querer isso? Aí o Sêneca fala, não, é isso que a gente precisa aprender, né? A lidar com isso que a gente toma como algo que a gente não quer de jeito nenhum, como uma grande adversidade, né? Então, esse intervalo, Rita, né? Eu acho que é Rita, não tenho certeza, mas esse intervalo que você falou, né? A gente não sabe o que vem antes, não sabe o que vem depois, né? Esse intervalo é justamente a oportunidade que a gente tem de se reivindicar a si mesmo para esse aprendizado, para essa travessia, né? Obrigado, professora. As perguntas no chat acabaram. Passo, então, a palavra para o público. Se quiser fazer alguma pergunta, ligar microfone, câmera, sintam-se à vontade. Regina. Me deu uma curiosidade aqui e queria saber da Mariana sobre de que forma a gente pode incluir aí nessa noção de tempo como uma brevidade da vida, a questão da impermanência dos acontecimentos. Como é que pode ser tratado como a angústia, como a aceitação ou como uma oportunidade de eu ter consciência que eu preciso trabalhar na aceitação? É discutida essa questão da impermanência com relação à brevidade, o tempo como esse período breve de vida? Eu acho que, no fundo, é sempre isso mesmo, né? É um pouco o que eu estava falando, assim, agora há pouco, né? Regina, obrigada, viu, pela pergunta. É sempre complexo, assim, a gente pensar no estoicismo, né? A gente, às vezes, fala de atitude, talvez, de aceitação, né? Ou resignação, né? Tem muitas formas, assim, de ler essa atitude, digamos assim, estoica, né? Em relação ao que chega, né? Que é o mais difícil, porque, como eu disse, muitas vezes o que chega é a adversidade, né? E a própria palavra adversidade já diz, né? Não é o que a gente espera, né? Então, assim, é sempre complicado isso. Eu sempre me deparei com essas duas possibilidades, assim, né? De
interpretar essa atitude estoica, né? Eu tenho uma autora, né, a Simone Weil, que eu acho que eu concluí a tese, né, com uma citação dela, né, que ela vai dizer alguma coisa assim, nada de resignação, mas alegria, né? Na verdade, eu acho que vale até a pena ler, Regina, a citação dela, porque é muito bonita, e eu acho que ela pensou isso muito melhor do que eu, assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só como que ela fala isso de uma forma muito bem concebida. Ela vai dizer assim, não encontrei, gente, a citação. Mas ela fala assim, nada de resignação, mas alegria, e por isso São Francisco de Assis e Goethe seriam os melhores exemplos de estoicos, né? De assumir uma atitude poética estoica. O que ela está querendo dizer com isso? A mesma coisa que eu falei lá há um pouquinho de tempo atrás com relação ao Marco Aurélio. Mais do que ter uma atitude de olhar para essa situação, dessa ordem que parece se impor diante de nós e muitas vezes até nos esmagar, né, e falar, nossa, as adversidades, é uma atitude de olhar para isso como parte de algo do qual eu também sou parte, né? Então, assim, de receber, acolher isso. O Marco Aurélio vai falar isso mais do que o Sêneca, eu acho. Ele fala até de amar isso, né? Marco Aurélio fala assim, olha para o cosmos, olha como que a Terra, ela ama a chuva que vai cair nela, né? Olha como as partes cósmicas, elas se entrelaçam quase como que num ato de amor. Quando a gente olha para o cosmos, a gente entende isso, mas quando a gente está falando de algo da nossa vida cotidiana, né, de algo que chega e que não necessariamente é algo que a gente espera, é muito mais difícil. Então, é por isso que muitas vezes a gente lê, né, a atitude estoica como uma atitude de resignação mesmo, do tipo, não sei como lidar com isso, então vou aceitar, né? Mas eu acho que a aposta deles é maior do que isso. Eu acho que a aposta deles é do tipo isso que a Simone Weil leu muito bem. Nada de resignação, mas alegria, ela vai dizer. O estoico é alguém que... ser racional para o estoicismo é amar o mundo, amar o que chega. Então, você vê o nível de esforço que isso requer, né? Você olhar para isso mais do que com mera aceitação de resignação, olhar e falar assim, não, é constitutivo da vida e nessa medida em que, assim como dou graças, né, de estar vivo aqui, dou graças do processo como um todo, digamos assim. Realmente é algo complexo, difícil da gente entender, né? Uma atitude assim, digamos assim, meio rara, não é à toa que eles falavam, né, que os sábios eram raros, mas eu acredito que, me parece, essa leitura me agrada mais, sabe? A leitura de que, bom, é uma atitude de coragem, digamos assim, diante da vida, né? Uma atitude de abertura mesmo, abertura para o que vem. Obrigado, Mariana. Você quer fazer mais algum comentário, Regina? A mãozinha está levantada aí. Não, eu não deslevantei a mãozinha, não, mas aí você falou assim, abertura para o que vem. E o que para o que foi? Pensando essa impermanência, né? Do tempo. Resignação? Ou desapego? Para os budistas é desapego, né? Essa questão me instigou um pouco, porque a gente trabalha não a noção de tempo, mas a noção de impermanência. É uma perspectiva interessante. Eu precisaria pensar com mais calma assim sobre um possível, né? Uma possível relação, articulação assim entre essas duas concepções, né? O Sêneca trabalha bastante, Regina, com a questão do passado. Ele está sempre rememorando, né? Falando para os interlocutores, para os discípulos dele resgatarem o passado. Ele fala não olhar para o passado como remorso, não como lamentação, nada disso, né? Mas para se dar conta do que é a vida como um todo. No fundo, eu sinto que a preocupação deles é interessante isso que você está falando, da impermanência, do desapego. Acho que também pode reverberar nesse sentido, sim. Embora, né, me parece que seria interessante analisar mais cuidadosamente, assim, né? Mas, assim, eles sempre puxam, eu acredito, os estoicos, para uma coisa da gente tentar ampliar o olhar, sabe? Porque, assim, você vê que vários exemplos que eu dei, eu falei do Marco Aurélio olhando para o cosmos, né, e falando da relação das partes cósmicas, ou seja, o Sêneca falando das partes da vida e a vida como um todo. Né, assim, me parece que eles estão sempre tentando
o que vai mostrar o sentido das coisas é a gente ligar as coisas, as partes das coisas, até formar o todo, né? Porque eles são, de fato, eles estão pensando o cosmos como um todo, um complexo de várias partes articuladas, né? Então, assim, nesse sentido, tudo é da ordem da impermanência, né? Só o que permanece é o quê? A repetição desse cosmos que vai se dissolvendo e depois se recompondo, né? E nisso as existências. E aí tem várias discussões complexas no estoicismo sobre isso, né? Se a repetição vai ser idêntica do próximo cosmos, né? Mas de uma maneira ou de outra, né? Acho que a impermanência está em jogo o tempo todo, até na própria compreensão da condição humana, que é impermanente, né? Que é impermanente. Então, assim, claro, acho que o desapego talvez possa ser mobilizado, por assim dizer, também, né? Como um exercício, né, mesmo, nesse aprendizado. Acho que sim, embora ele não esteja falando nesses termos. Mas eu acho que sim, acho que está totalmente relacionado com esse modo de como a gente compreende a vida, né? E a nossa capacidade de lidar com isso, com essa impermanência, que é justamente isso, a finitude, né? Acredito que sim. Obrigada, valeu. Obrigado, Mariana. Tem mais um último comentário aqui no chat. Não é exatamente uma pergunta, mas eu vou ler e se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. É da Kênia Matos Fonseca. Segundo Sêneca, Cartas a Lucíolo, carta 65, o desprezo pelo próprio corpo é a certeza da liberdade. Mas parece que estamos caminhando em sentido contrário, supervalorizando o corpo, a aparência, e com isso tentando negar o tempo e valorizar o tempo que vivemos, não valorizando o tempo vivido. Quiser comentar alguma coisa? Assim, o Sêneca, ele vai fazer várias críticas também no tempo dele, né? Justamente aos valores, né? A esses valores de, digamos assim, valorizar, e é interessante até porque talvez ligue um pouco com a pergunta anterior, né? Valorizar o que é passageiro, não que nós mesmos, né, estamos nessa condição de impermanência, mas digamos assim que a filosofia não, né? Ela é algo que fica, acho que o exemplo disso é a gente estar discutindo Sêneca aqui agora, né? Então, assim, ele já se foi, ele já, né, já não está mais aqui, a gente está discutindo a filosofia dele aqui. Então, assim, o que ele está fazendo o tempo inteiro é isso, é evocar o que realmente tem importância, né? Que a gente pare para pensar nisso, né? Deixe de ficar tão enfeitiçado, né, com os acontecimentos, com a premência, a urgência dos acontecimentos presentes, que sim, né, tem a ação presente acontecendo aqui, mas se a gente não amplia o olhar, a gente não consegue ter essa dimensão mais ampla e até a nível de dar importância ao que realmente importa na vida, né? Então é um pouco isso assim que ele fala nas cartas, né? E é nesse sentido que a filosofia, apesar disso, eu acho que ela fica, né? Apesar da impermanência, ela fica. E ele até fala isso. Ele fala, não, a gente se filia, né, a autores de outras épocas, né? A gente cria famílias que vão permanecer, né? Quando a gente se dedica a ela, né? E é isso que ele fez, né? E é por isso que a gente está aqui falando dele agora. Então, eu acho que é isso, né? Perfeito. Então a gente já está encerrando. Passo a palavra para o professor Leonardo fazer as considerações finais. Obrigado, Luca. E, mais uma vez, Mariana, Pedro. Muito interessante, né? O tempo é um assunto que atrai muito a nossa atenção, né? Eu acho que durante o tempo todo da história, o tempo é uma questão assim, importante mesmo. Mas talvez hoje, nessa contemporaneidade, vamos falar assim, nessa cronometria das coisas, nessa ideia de ficar mais velho, de o tempo estar correndo, não tenho tempo para tudo, essa ideia de tempo como posse, até um tempo como um objeto de consumo esgotável, né? Isso faz com que a gente pense mais no tempo. Eu acho que, como vocês mesmos trouxeram, os estoicos têm muito a dizer a esse respeito, né? Eu fiquei pensando aqui, não no sentido de uma abnegação, né, como você mesma falou, não no sentido de uma, vamos dizer assim, resignação das coisas, mas de compreender as leis
da physis, né? Contra as leis nós não podemos nada. Então, aceitando as leis, né, os estoicos, eu não os vejo nesse sentido de dizer assim, ó, aceita tudo, se te derem um tapa, você aceita, se não faz nada, né? Não se trata de não fazer nada, trata de reagir, né? Por exemplo, seu cachorrinho teve aí, aceitamos, né? Você aceita, ele está aí, mas você tirou ele, então assim, você reage, é uma vida de ação, de reação, mas ao mesmo tempo brigar contra as leis da natureza, aí seria, vamos dizer assim, ir contra o próprio encontro de si consigo mesmo, né? E nesse ponto eles são muito sábios, os estoicos. Acho que a gente tem muito que aprender com eles. Então fica aí a sugestão, né, para o nosso público de aprofundar mais os estoicos. Quem sabe mais para frente a gente faz a filosofia, os estoicos, e aí a gente chama vocês de novo para aprofundar, né? Fica aí a ideia. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente, se quiser dar alguma última palavra, vocês dois, aí a gente fecha o programa. Não, eu só aproveitar mesmo para agradecer, né, mais uma vez, e agradecer também ao Pedro pelas perguntas, né, assim, tão boas que ele fez, por ter se dedicado aí a ler o texto, né, com cuidado, né. Obrigada, Pedro. Obrigada às perguntas, né, ao pessoal do chat também, assim. Desculpe aí em algum momento que eu não consegui, né, talvez explorar melhor as questões. Eu gosto muito desse assunto, eu acho que é um assunto sempre atual, né, a questão do tempo, e sobretudo mesmo em algumas conversas com o Pedro, a gente conversou sobre como seria interessante explorar esse tema fazendo paralelos, articulando com o modo como a gente está pensando isso hoje, né, que no fundo é algo que a gente gosta muito de fazer, mesmo estudando filosofia antiga e tal, principalmente estudando filosofia antiga, né, fazer essa articulação. Então, assim, talvez não tenha dado tempo da gente fazer isso, né, mas gostaríamos de ter feito, assim, né, Pedro? Mas, enfim, além disso, é só agradecer mesmo, gente. Obrigada, né, pela oportunidade. Obrigada a todos aí. Da minha parte, só queria agradecer também a Mariana pelo convite, ao pessoal todo aqui da organização. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado, Luciano também. E agradecer pelas perguntas, né, interessadas, a audiência, todo mundo aí. Foi muito bom também, porque me deu a oportunidade, a disciplina de ler essa tese, que eu gostei muito de ter lido, e que a gente vai ter muito assunto para conversar ainda que longe das câmeras, daqui em diante. Mas muito obrigado, mais uma vez, a todos e todas pela presença, pela colaboração, pelo convite. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado, Luca. Até a próxima quarta-feira. Tchau, gente. Boa noite. Até quarta-feira que vem.